Vamos supor que você é um japonês que tem aquele sonho, digamos que bem comum no Japão, de ser um grande mangaka, um mangaka de sucesso. Porém, hoje em dia, principalmente no ano em que estamos, esse sonho de se tornar um mangaka pode ser bem complicado de se realizar. No mundo onde One Piece, Boku no Hero, The Promised Neverland, dentre outros sucessos recentes, o que você pode trazer de novidade? O que você pode trazer de inovador para a indústria? É uma coisa bem difícil de se pensar quando esse assunto entra à tona. Que tipo de história faria sucesso hoje em dia? Como vou criar algo do zero sem plagiar ou copiar alguém? Esse tipo de pensamento deve ser bem comum nos futuros mangakas que vivem no Japão. Algum tempo atrás, quando eu estava lendo o Wanted, aquele compilado de histórias do Eiichiro Oda, autor de One Piece, eu ficava imaginando como ele chegou a bolar todas aquelas pequenas histórias e como ele chegou a bolar One Piece. O quão gênio ele conseguiu a ponto de criar um universo gigante daqueles. Inclusive, o One Piece estreou no ano que eu nasci, em 1997, então eu fiquei ali viajando sobre o quanto era legal que eu tinha acabado de nascer, e a minha obra favorita já estava por aí no mundo, dando seus primeiros passos. Numa dessas viajadas que eu dei, eu lembro de um pensamento besta que eu tive nesse mesmo dia que eu estava lendo o Wanted, e pensando várias coisas a respeito. Pensei coisas como, nossa, imagina que louco voltar no tempo, desenhar One Piece antes do Oda, então mandar pra Shonen Jump. Será que eu teria a capacidade de continuar a história da mesma maneira que o Oda fez? Pra vocês verem o quanto eu brisei enquanto eu li o Wanted. Esse pensamento de viajar no tempo e escrever uma história que já existe no nosso presente era apenas um pensamento besta. Eu nunca cheguei a imaginar que poderia futuramente existir uma história que contasse algo parecido com o que eu já me peguei pensando alguns anos atrás. É aí então que entra Time Paradox Ghost Rider, o novo mangá da Jump, que quando eu fiquei sabendo da existência eu fiquei muito animado para ler. E bom, eu sou o Luiz e no vídeo de hoje é dele que vamos falar e fazer uma pequena análise de tudo que se passa no primeiro capítulo. Vamos nessa! Time Paradox Ghost Rider é um mangá que se passa no ano em que estamos, 2020, e bom, logo de cara podemos falar sobre a semelhança dele com Bakuman, que é um outro mangá sobre mangás. A grande diferença aqui é todo o resto da história que, bem, me deixou muito curioso logo que fiquei sabendo da sinopse. Nosso protagonista, Sasaki Teppei, tem aquele grande sonho de se tornar um mangaka de sucesso, e logo de cara, no começo do capítulo, Sasaki já está entregando um storyboard para o seu editor, para ele tentar entrar na Jump junto daquela história. Enquanto o editor lê, Sasaki conta a fórmula de como entrar na Jump e outras revistas de mangá. Essa fórmula seria: primeiro, você ganhar um concurso de mangakas novatos; segundo, seria você conseguir publicar um one shot; e terceiro, finalmente conseguir a serialização desse seu mangá. Então é apresentado o editor do Sasaki, logo já notamos que ele já não tem tanta paciência mais para as tentativas de mangás dele, afinal ele já leu muitos esboços dele, e então ele meio que nunca melhora ou traz algo que o editor busca. O editor inclusive fala sobre premissas simples e personagens chatos do esboço do Sasaki. Lá vai então o nosso protagonista tentar outra vez, cheio de esperança, e ele falha de novo. E aí então o editor falou uma série de questionamentos para o protagonista e acabou que eu mesmo fiquei me questionando. O que você achou de interessante nisso? Um personagem ser peculiar e um personagem ser interessante são duas coisas diferentes. Esses personagens são completamente comuns, já vi esse tipo milhares de vezes. Queremos artistas com visão criativa e não coisas que nós mesmos, os editores, possamos fazer. Diante desse quadro cheio de falas bem pesadas para o protagonista e interessantes, eu percebi o quanto deve ser difícil para uma pessoa conseguir entrar na Jump. Eles são bem seletivos. Inclusive, todo esse tipo de coisa está muito presente em Bakuman. Se não leu o mangá ou não assistiu o anime ainda, eu super recomendo, é uma das minhas obras favoritas e você aprende muito sobre a indústria dos mangás. Com essa série de críticas ao esboço do protagonista, eu me questionei se eles são tão seletivos assim. Esse mangá está tentando passar uma certa visão realista da própria revista onde é publicado. Como é que a Jump
deixou coisas como Black Clover existirem. Convenhamos, Black Clover não é um mangá nem um pouco inovador, mais um shonen porradeiro com magias e lutas. A história é bom, eu não vejo nada demais, o que ganha ali são personagens e o próprio traço do autor, que é bem único, é algo que tem uma identidade visual bem maneira. Será que Black Clover entrou na Jump com isso? Personagens bacanas e uma identidade visual maneira? Vamos lá, eu sei que o Asta berra bastante, mas depois você se acostuma. Depois dessa série de críticas, o protagonista tá totalmente desacreditado e prestes a desistir. Um raio cai na casa dele e pega fogo em parte da geladeira dele e aparentemente no micro-ondas também. Nisso ele encontra uma Jump de 10 anos no futuro, uma Jump de 2030. Ele acha que tá sonhando e tal, mas ele sai lendo aquela Jump e se depara com o que aparentemente é um dos melhores mangás que ele já leu na vida dele, e o mundo precisa saber da existência daquilo. Então, nosso protagonista, achando que aquilo foi só um sonho / delírio dele, ele sai desenhando aquela história inacreditável que estava na Jump de 2030 e bota fé que aquilo foi uma última esperança da própria mente dele, que aprendeu a fazer esboços enquanto ele dorme. O protagonista foi longe na própria fé. Perceberam uma coisa aqui? Eu quero que vocês notem quão longe foram os autores desse mangá, que é um cara pra história e outro pra arte, o nome deles pouco importa, ninguém conhece mesmo. Será que a ideia dessa história apareceu de um grande abismo de falta de criatividade? Será que essa história foi a última gota de criatividade que esses autores tiveram? Será que passava pela cabeça deles coisas como: poxa, não sei o que criar, hoje em dia existe todo tipo de coisa, é difícil agradar todo mundo, a gente só podia fazer algum sucesso se copiasse algo ou plagiasse, mas isso estaria errado e qualquer um notaria? Mas, peraí, e se a gente fizesse uma história sobre copiar uma história onde não existe mais recursos criativos e tudo o que resta é plagiar completamente alguém? Mas como a gente faria isso? Se vai plagiar, o mangá já existiria, as pessoas notariam na hora. E se essa história plagiada viesse do futuro? Quando eu fiquei sabendo da história desse mangá, tudo isso se passou pela minha cabeça aqueles dias que eu tava lendo Wanted e viajando dentro dos meus próprios pensamentos, e até como que surgiu toda essa ideia desse mangá. Então no final do capítulo, Sasaki mostra esse último esboço do mangá que vem do futuro pra ele dentro de um micro-ondas, e seu editor nega até a morte de ler aquilo, pois ele já tá muito cansado, né, de ver todas as histórias dele. É aí então que chega o editor-chefe da Jump, dá uma lida e fala que aquilo ali é ótimo e deveria ser publicado imediatamente. É aí que chegamos no final do capítulo, onde vem um grande twist da história. Aparece uma menina muito fã da Jump lendo a Jump onde estreou a história copiada pelo nosso protagonista, e então ela se questiona de por que a história dela está sendo publicada na Jump. Aparentemente ela está escrevendo e preparando uma história que vai ser publicada 10 anos no futuro, porém, né, essa história de alguma maneira foi parar nas mãos do protagonista e agora ele está lá publicando a história. Eu tô muito animado com esse mangá e curioso também, sei que já tem 2 capítulos, mas eu li só o primeiro, em breve eu devo ler o segundo. E bom, eu quis trazer esse vídeo pra vocês aqui sobre esse mangá e sobre todos os pensamentos que ele me trouxe assim que eu fiquei sabendo e assim que eu li. Mas então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Me digam se vocês já leram Time Paradox Ghost Reader e se gostaram desse mangá. E se você ainda não leu, mas deu vontade de ler depois desse vídeo, não deixa de aparecer aqui depois para deixar sua opinião sobre o mangá. Então, molecada, não deixem de se inscrever aí no canal para não perder nenhum vídeo. Não esquece de ativar as notificações para receber todo tipo de conteúdo que vai vir por aqui. Não deixa de deixar seu joinha também. Não esquece que temos um grupo do canal lá no Discord, onde você pode ter um contato mais direto comigo, com todo mundo que me acompanha por aqui. Links do Discord de todas as minhas redes sociais estão aí na descrição. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e se cuidem.